Boa tarde, Sônia Moraes, e vamos seguir com a nossa conversa de dois encontros atrás, em que estamos falando, eu especificamente tenho pensado e refletido sobre isso, que é envelhecer e não ficar gaga. Então, primeira vez que eu conversei com vocês, eu comecei exatamente com essa frase, dizendo que aqueles que continuam vivos e gostam dessa condição vão certamente envelhecer. E que dentro dessa expectativa, o envelhecimento pressupõe um quadro que tende a ser bastante desolador na maior parte dos casos. Então, outra coisa que a gente já comentou são as alternativas que nós temos ao longo da vida, as escolhas que nós vamos fazer para que seja possível essa etapa da vida que vai se aproximando, vai se tornando mais clara a partir dos 50 hoje em dia, que se consolida quando você chega aos 60, até porque você ganha alguns direitos típicos de pessoas que estão ingressando na terceira idade, certo? Estou gozando, por exemplo, da possibilidade de estacionar né, recém 60 anos, estacionar na vaga de idosos, ingressar, ter tarifas melhores em transporte ou mesmo a concessão do direito de viajar sem pagar. Enfim, são coisas aparentemente positivas, né, que a gente tem, mas que nos lembram muitas vezes que nós estamos num outro lugar, num outro ponto da escala e que isso pode ser muito legal porque te economiza algumas coisas, mas pode ser também bastante deprimente em um certo sentido porque você está perdendo qualidades que você tinha antes. Então estão fazendo concessões a nós idosos para que a gente tenha uma vidinha melhor. E uma das coisas que a gente sempre ouve é aquele velhinho, só podia ser velhinho, né? Fez uma bobagem, deu uma tropeçada, alguma coisa assim. Então, eu tinha dito que neste nosso encontro falaríamos sobre a questão do movimento, né? O movimento, a atividade física, o corpo, porque, como eu disse antes, também no segundo encontro, hoje a neurociência nos traz a informação absolutamente tranquila de que os nossos neurônios, ainda que não se multipliquem, e isso não acontece mesmo depois dos 20 e poucos anos, quando se consolida esse nosso sistema nervoso completo, ele pode continuar muitíssimo ativo, recuperando o que sabemos e aprendendo, nos trazendo a possibilidade de novos e eficientes aprendizados, porque sinapses requerem neurônio. E a quantidade de neurônios não significa que eu possa aprender mais ou menos. Portanto, ainda que perdendo neurônios a partir dos 60, sendo mais difícil você acionar, tudo depende de como você chega aos 60 e de como você segue enfrentando a sua vida. E focando, a questão do movimento do corpo, da atividade física, ela é importantíssima. Então, é muito comum que a gente, quando reclama de alguma coisa, por exemplo, de locomoção, eu acordo agora com um ai aqui, um clique ali, um cleque, a história da crocância típica, né, da nossa idade, mas em geral alguém terá sempre uma sugestão de um chazinho, de uma erva, de uma cápsula absolutamente natural, que não tem nenhum efeito colateral. Se você for ao médico, existe uma tendência muito clara a algumas medicações e essas recomendações de medicação tendem a se multiplicar. Então, quanto mais velho ficamos, mais complicada a nossa agenda de retorno ao médico, a nossa agenda de passar na farmácia, de aproveitar a liquidação na drogaria, né? É uma das coisas que a gente brinca, mas é verdade. Quanto mais velho a gente fica, mais interessada a gente está em saber onde é que está o preço melhor para determinados produtos que a gente, iniciando o uso, tende a não abandoná-los mais porque o nosso organismo está se debilitando. Aí vem o seguinte, para quem, como eu, próximo aos 40 anos, mais precisamente aos 37, reconheci que eu precisava de alguma atividade física para garantir que a minha vitalidade, a minha energia ao longo de uma jornada pesada de professora, que às vezes começava em sala de aula às 7 da manhã e ia terminar, às vezes, não todos os dias, mas às vezes 9 e meia, 10 horas da noite. Então, naquele momento, eu iniciei a atividade física e, ainda que sem ser apaixonada, fui para a área de musculação. Aulinha aqui, gente, hidroginástica, desculpa, né? Vou ser bem direta, né? A hidroginástica é uma coisa agradável, relaxante, útil, tá?
mas a gente vai estar falando de alguma coisa que é mais quase efeito placebo, né? Porque ela não está cobrando muito da gente. Melhor fazer hidroginástica do que não fazer nada. Mas a experiência. A musculação vai trabalhar o seu corpo para que a sua estrutura consiga segurar aquilo que vai lhe pesar mais. Então, não vou ficar relatando aqui as experiências que eu tive, mas agora, entrando nos 60 anos e com essa informação extra da neurociência, eu diria a vocês, não é uma questão de fazer propaganda, mas que é muitíssimo importante que você procure entender aquilo em que o seu corpo talvez seja mais frágil e tentar descobrir que modalidades de atividade física estão sendo hoje oferecidas que possam levar a esse desafio. Então vamos lá. Para ficar velho e não ficar gaga, você precisa estar disposto a enfrentar esse paradigma, né? A regra é essa, eu quero estar fora da regra. Então eu tenho que pensar diferente da média. E ao procurar ser diferente, então ontem, por exemplo, eu conversava com um casal na faixa de 80 anos, com uma vitalidade inacreditável, ela aderiu a danças circulares, né? Que está longe de ser alguma coisa que cobre da musculatura dela uma eficiência maior, mas que exige muito de equilíbrio, exige muito de aprendizagem na sequência de movimentos, exige uma leveza que faz com que ela tenha que prestar atenção antes de automatizar todos esses pequenos detalhes da atividade física que não são o da musculação, porque vamos supor, eu vou fazer um bíceps legal, certo? Então eu tô aqui, martelo, direto, invertido. Depois que eu aprendi esse movimento simples, eu tô trabalhando com o peso de uma máquina. É ótimo, é ótimo. Mas se eu estiver fazendo um exercício que, por exemplo, no meu caso, as minhas articulações vão ficar comprometidas se eu ficar bancando a marombeira, né? Então, uma das minhas deficiências que eu já venho notando de pelo menos 3 anos atrás era a questão do equilíbrio. Então, ficar um pé num pé só por algum tempo é um desafio que exige de você toda uma compreensão do seu corpo. Isso se chama propriocepção. A propriocepção ela é importantíssima no bebê. E para nós que estamos chegando nessa fase e que pretendemos atravessar, quem sabe 10, 20 anos, chegar aos 80 como esse casal maravilhoso que eu conheci ontem, eu preciso garantir que as minhas habilidades não se percam e que aquilo que era mais frágil até recentemente seja intensificado. Então, outra coisa que se você entrar na internet você verá é aprendizado de balé nessa nossa fase. Ah, mas bailarina, ponta, tutu. Não, queridas, não. Nós podemos ser charmosas, maravilhosas. Os homens podem ser absolutamente flexíveis e nós temos coreografias muito lindas que valorizam a nossa estrutura e que nos dão aquilo que é o foco de qualquer boa aprendizagem e de qualquer a valorização da sua vida no dia a dia. Aumenta a sua capacidade de perceber você mesmo, que é a experiência. Então, fazer coisas que você normalmente não fez, né, ao longo da vida, ou você evitou, achou que não podia, essa é a hora. Essa é a hora. Então, dançar para mim era uma coisa, ainda é bastante arriscada, eu me sinto frágil, me sinto exposta. Então, vai no pequenininho. A atividade funcional, por exemplo, que vai exigir de você controle de lateralidade, sabe aquele lance assim, vira ali a direita, né? Opa, não, à esquerda. Então, isso a gente tem quando é criança. Às vezes você tem isso pronto e às vezes não. Então, pequenas coisinhas. Corra atrás do movimento, valorize aquilo, o investimento naquilo em que você se sente frágil, proponha para si mesmo um desafio, uma quebra de paradigma que vá além do remedinho. Ainda que um chazinho não faça mal, que uma homeopatia venha às vezes impor um momento, é você mesmo, é você valorizando este período em que você entrou, esse ingresso que você ingressou, que é a velhice, mas de uma forma positiva e disponível para a quebra de paradigmas. Hoje o recado é esse.